A procura por smartphones no mercado nacional está em alta. E se tem outra coisa que está em alta é o número de lançamentos da linha Galaxy A da Samsung. Depois de ter lançado toda a primeira geração, agora ela passou a anunciar os sucessores S ou 1. Com as quedas de preço um tempo depois do lançamento, o Galaxy A30s, mesmo mais novo, ficou um pouco mais em conta do que o Galaxy A50. Será que eles se parecem? Com preços tão próximos, qual deles você deve investir para ir numa melhor compra? Você está com sorte, porque nesse comparativo de hoje nós vamos colocá-los lado a lado. Acompanhe aqui no tudocelular.com. No visual, eles são realmente bem parecidos, a ponto até de terem virtualmente o mesmo tamanho, espessura e peso. Na traseira, as câmeras são dispostas da mesma maneira, um semáforo vertical em módulo saltado no corpo. Até o logotipo fica no mesmo lugar. A diferença fica para o visual do acabamento da traseira plástica. Enquanto que no A50 é um brilho holográfico, aveludado, no A30s tem um padrão de diamante que brilha de jeitos diferentes de acordo com o ângulo de luz. Os dois são bonitos. O corpo também é em plástico e não há sinal de proteção contra água ou poeira. Ambos são Dual SIM com slot separado para o microSD e o notch é ligeiramente diferente. No A50 é em formato de U e no A30s é um mais tradicional em formato de gota. Os botões ficam do mesmo lado direito do corpo arredondado e brilhante e o leitor de digitais fica sob a tela, sendo bem vagaroso nos dois celulares. Não poderíamos ter nada além de um empate por aqui. Sendo esses dois smartphones do mesmo tamanho, o display deles também tem muita similaridade. São ambos de 6.4 polegadas com tecnologia Super AMOLED e proporção de 19:9, com os mesmos 85% de aproveitamento de tela. Porém, o Galaxy A50 leva melhor por ter resolução Full HD Plus contra apenas HD Plus do A30s. E esse é o calcanhar de Aquiles aqui. Os dois têm ótimo brilho, se saem bem sob o sol, possuem cores vibrantes e bom contraste. Mas o Galaxy A30s, pela sua resolução inferior, faz com que as imagens percam nitidez e mostrem até serrilhados se observado de perto. O A50 não sofre desse problema, então o ponto aqui é exclusivamente do Galaxy A50. Nenhum desses smartphones é estéreo e, embora eles mantenham a conexão P2, os fones de ouvido que vêm na caixa são os mesmos, dos mais básicos possíveis da marca. São acessórios com baixo desempenho e a qualidade sonora é fraca. No áudio externo, os dois também são bem iguais. Há uma boa potência sonora, mas isso é feito sacrificando a clareza de detalhes e a qualidade do som em si, então eles empatam em pouca qualidade sonora. Eles também vão ser parecidos no sistema. São dois Samsung, dois aparelhos que chegaram com Android 9 Pie de fábrica, mas que já receberam atualização para o Android 10. A atualização dos dois não está confirmada para o Android 11, mas levando em consideração as últimas ações que a Samsung tem tomado, é bem provável que eles cheguem ao Android 11. O Android 10 chega com a interface One UI 2 da sul-coreana, com direito a coisas como temas e modo escuro, além de uma usabilidade menor para uso com uma mão em telas maiores. É uma interface com muitos recursos. De quebra, os dois ainda trazem o recurso da TV digital embutida, mas perdem o NFC. No restante, eles também são idênticos em conexões, com Wi-Fi e Bluetooth atual, incluindo aí a rádio FM. Esbarramos em mais um empate. Pelo menos nesse quesito não teremos empates. O processador do A50 é mais antigo, um Exynos 9610, mas ele é mais robusto, enquanto que o do A30s, o Exynos 7904, é mais novo e menos potente. O A30s veio ao Brasil na versão de 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, enquanto que o A50 chegou mais completo, trazendo os mesmos 4 GB de RAM, mas com 64 GB ou 128 GB de espaço interno. A gente também tem, não pode esquecer, o slot para cartões microSD. Sabendo que o A50 é mais robusto como um todo, nós temos resultados pouco surpreendentes. Em benchmarks, o modelo mais antigo é 18% melhor, mas vale lembrar que esses testes nós fizemos em versões diferentes do AnTuTu, de acordo com a data de lançamento dele. Em nossos testes de abertura de aplicativos, o A50 se saiu 8 segundos melhor que o rival. Em jogos não dá para esperar a exigência máxima de nenhum deles, mas o Galaxy A50 também vai performar um pouco melhor em matéria de qualidade gráfica e velocidade. Ainda assim, o Galaxy A30s roda a maior parte dos títulos suavemente se eles não estiverem no máximo dos gráficos. Mais um ponto que fica com o Galaxy A50. Bateria é outra área em que eles têm números iguais, ao menos inicialmente. Os dois levam potência de 4.000 mAh no corpo, porém a tela HD menos exigente do A30s, com um processador mais econômico, trazem o seu resultado. Enquanto o A50 ficou a 10 minutos de 18 horas de autonomia, o A30s conseguiu passar 15 minutos de 19 horas, quase 1h30 a mais. Um pouco mais de 1 hora de tela também foi o que o A30s conseguiu. Na recarga nós temos uma inversão, e apesar de os dois virem com um carregador rápido de 10 watts, o A50 mostra mais rapidez e fica um pouco abaixo das 2 horas para chegar no 100%, contra quase 2 horas e 10 minutos no A30s, com aí 18
8 minutos de diferença. 1h30 mais de bateria é um diferencial, então nós temos o primeiro ponto do A30s aqui. Curiosamente, nós conseguimos ter aqui o mesmo conjunto triplo de câmeras, sendo que nós temos uma wide principal de 25 megapixels com abertura f1.7, uma ultra wide de 8 megapixels e um sensor de profundidade de 5 megapixels. Com a lente principal em boa luz, os dois até que trazem fotos muito boas, né, que vão estourar um pouco aí em cores mais iluminadas como as do céu. No A30s, a inteligência artificial presente pode deixar as fotos extremamente intensas em cores, e no A50 o HDR funciona melhor para ambientes fechados. Como a gente tem uma grande angular aqui, tem boa qualidade em locais abertos para o A50, mas no A30s você vai ver uma diferença bem grande da lente ultra-wide para a lente principal. Em ambientes com menos luz, as duas vão trazer poucos detalhes e muito ruído, normais para essa faixa de preço. O sensor de profundidade funciona bem aqui nesses dois aparelhos, mas traz um recorte bem superior no A50, que ultrapassa até mesmo a qualidade de alguns smartphones mais caros. Essas duas lentes mostram que o processamento mais potente faz diferença, então o ponto é do Galaxy A50. Mais um ponto de vantagem também fica para o A50 na filmagem. Ele tem estabilização digital e mesmo que ele não grave em 4K, ele tem uma qualidade boa, com menos tremidos e uma boa captura de áudio. O A30s também filma em Full HD e tem uma captura de áudio decente, mas é inferior ao A50, então o ponto fica para o A50. Nas selfies, o sensor do A50 é de 25 megapixels contra um de 16 megapixels do A30s. Isso, aliado a um processador mais poderoso, leva a melhores fotos. Os dois se saem bem em locais escuros, mas o A50 traz um melhor gerenciamento de entrada de luz e garante um fundo menos estourado. O ponto final das fotos é do Galaxy A50. O preço é o mote desse comparativo. Os dois chegaram em 2019 e com preços um pouco altos em relação ao que eles ofereciam. O A50 chegou no Brasil por R$ 1.800, enquanto que o A30s também chegou salgado, custando R$ 1.600. O tempo passou em mais de 6 meses e agora o Galaxy A50 tá pelos R$ 1.600 do A30s, enquanto que o A30s pode ser encontrado por uma média de R$ 1.400. É válido frisar que a gente teve aqui uma alta no valor dos dois, né, que ainda em março custavam até 30% menos. O ponto fica com o A50 pelo conjunto da obra deixar ele como um melhor gasto de dinheiro. Ficamos com uma vitória bem clara para o Galaxy A50. Se você tem interesse nos smartphones da Samsung e não pode gastar mais de R$ 1.800, ele ainda é uma das melhores opções da linha A. Ele ainda é um produto muito bom em 2019 e só foi criticado porque ele chegou a um preço muito alto na época. Atualizando ele para o Android 10, ele ainda é uma boa escolha, melhor ainda se ele baixar mais. O seu sucessor, o Galaxy A51, tá indo bem nas vendas, mas ele só ganha em câmera e custa um pouco mais. O A30s é uma boa opção só se você encontrar ele por uma promoção abaixo dos R$ 1.000. Ele já supera o Galaxy A30 e pode agradar num custo-benefício mais favorável para ele. Mas se você souber esperar uma promoção de Galaxy A50, você vai ficar bem mais satisfeito. E você ficaria com qual deles? Gastaria um pouco menos para ir de A30s ou investiria um pouco mais para ter recursos melhores? Conta pra gente aqui nos comentários. E se você estiver interessado na compra de algum deles, nós deixamos na descrição links para nossa ótima ferramenta com melhores preços. Confere lá. Eu fico por aqui e até a próxima.